Do Senhor, amém? Glória a Deus. É nesse tempo que Deus nos chama como profetas de Deus, né, para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, de encorajamento. O momento em que cada colaborador está a passar aqui na Atos. Glória a Deus. A Bíblia fala em Jó capítulo 1, no seu versículo 6. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém bem forte? Glória a Deus. A palavra diz, Jó capítulo 1, versículo 6. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás, notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura Jó, teme a Deus de balde? Não tens o protegido de todo lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estenda agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás, eis que tudo que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos ir para o versículo 20 e 21. A palavra diz, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançando-se em terra, adorou. E disse, não saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Até aqui, palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido, o texto lido narra a história de Jó. Jó, um dos grandes homens das grandes histórias bíblicas. Né? Nós muitas vezes ouvimos aquele homem que sofreu muito aqui na terra, enquanto vivia naquele tempo. Jó, um dia perdeu 10 dos seus filhos, foi abandonado pela sua mulher e nem da forma como ele acabou, destruturado, sem os seus bens, também perdeu. Mas assim, a Bíblia fala que ele permaneceu fiel até na sua angústia, no seu drama todo. Ele permaneceu firme e fiel a Deus. A Bíblia fala que Deus restaurou a vida dele. Então, eu trago aqui 3 lições que eu aprendo na história de Jó. Sobre fé, esperança e restauração. Jó teve fé, Jó teve esperança ainda nesse mesmo Deus, e Jó foi restaurado de tudo quanto ele tinha, da saúde, dos seus bens materiais também. Mas a questão que muitas vezes, se calhar, poderíamos perguntar, por que Deus permite o mal para aqueles que são justos também? Ou por que Deus permite o mal aqui no mundo, permite o mal nos seus filhos, ou permita com que o mal nem venha sobre a vida dos seus filhos. A Bíblia fala, esqueço o capítulo, que a mesma chuva que cai do céu vem para os justos e os injustos. Ou seja, o mesmo sol que nós apanhamos aqui na terra vem para os justos e os injustos também. Então, Deus é Deus para todos. Deus não faz acepção de pessoas, gênero, raça, povo. Deus é o mesmo, um para todos. E, em tese, há muitas discussões sobre esse livro de Jó. E uma delas, nós vamos encontrar no livro de Jó 3 diálogos. E nos 3 diálogos, o diálogo mais longo no livro de Jó é aquela em que o Jó conversa com seus amigos. Né? Os seus amigos trouxeram algumas filosofias, nem dele. Jó, se isso aconteceu, te sucedeu, é porque talvez você pecou, talvez a tua mãe pecou, e tantas outras filosofias aí. E há também um outro diálogo ou conversação de Jó com, vamos
melhor, é Jó com a sua mulher, né? Depois dos seus amigos, o diálogo mais curto podemos encontrar no livro de Jó. É Jó, aquele diálogo que ele teve com a sua esposa. E a sua esposa disse: por que você não amaldiçoa esse Deus? E Jó disse para ele: ó mulher tola como falas, ele no bem ele nos deu, no mal não vamos lhe adorar, né? Nós vamos ver esse diálogo, e a Bíblia só registra mesmo esse diálogo. E vamos ver outro diálogo em que Deus fala com Satanás. E nós estamos a ver aqui no livro de Jó, há uma dimensão, uma transcendência, né? É algo que nós não vamos ver, um cenário que acontece aqui na Terra, um cenário que acontece mesmo no céu. Você vê que a Bíblia fala que Deus estava, né, com os anjos, na presença dos anjos angelicais, né, serafins, querubins, e aparece Satanás junto dele, dos filhos de Deus. E não foi o Satanás que começou a conversa, foi o próprio Deus que inicia a conversa com Satanás. Nem Satanás é astuto, ele é descrito como acusador, ele é descrito como adversário, como inimigo. E a Bíblia fala que Deus falou para Satanás: Satanás, de onde vens? Uau, aqui nos chama a atenção. Deus é um ser omnipotente, omnipresente e omnisciente. Deus conhece todas as coisas. Deus não sabe de onde vinha Satanás? Sabe. Mas Deus, como conhece a astúcia de Satanás, lhe disse: de onde vens? Ele fala: venho da terra, rodear por ela e passear por ela. Deus afirma: visto o meu servo Jó, um servo temente a Deus e se desvia do mal, vi ele, mas o Senhor, ele só é temente porque o Senhor lhe deu os bens que ele tem. Ou seja, nós estamos a ver aqui esse diálogo que Deus está fazendo menção aqui com Satanás. Deus abertamente fala para Satanás que Jó é seu servo e Jó só adora a Deus por causa da sua fidelidade, por causa do seu temor. Mas Satanás, ele nem viu todas essas características que Deus falou de Jó. Satanás só ouviu melhor aquilo que Jó nem sequer estava dentro do seu coração, que a sua riqueza, que os seus bens materiais. Eu depois parei aqui para falar: uau, por que Jó tinha tantas riquezas? Mas Satanás, querido, Satanás, ele só vê em nós aquilo que está externo, aquilo que é externo, aquilo que é o bem material. Mas Deus conhece você na sua íntegra. Por isso o meu tema nesta manhã é: Deus sempre destruirá em mim aquilo que é contraditório. Deus sempre destruirá em mim aquilo que é contraditório. Já avançando um pouquinho, a Bíblia fala que Jó em nenhum momento pecou. A Bíblia fala que Deus disse para ele: estende a sua mão sobre a vida dele.